Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Bem, então, por que Lucas faz uma narrativa mais perfeita? Porque todo mundo dizia, este é o rei dos judeus. Mas Lucas, ele diz o seguinte, que estava escrito em grego, em hebraico, né? E, e grego, em hebraico e aramaico, né? Vamos ver aqui, Lucas. Também sobre eles estava esta epígrafe em letras gregas, romanas, hebraica. Ele ressalta-se além dos outros os detalhes do escrito. Este é o rei dos judeus, mas todos eles têm o rei dos judeus. Né? Que eles fizeram aquilo ali por zombaria, sarcásticos. Né? Toda a narrativa sobre a crucificação de Jesus Oi, filho. Tá, mas nós estamos fazendo um estudo. Liga daqui um pouquinho, tá? Tá, falou. Tá. E não encerra. Bom. Toda a narrativa sobre a crucificação de Jesus, Davi já havia profetizado há 10 séculos antes de Cristo. E é neste Salmo 22 que encontramos a resposta, inclusive, desta pergunta de Mateus 27:46. Né? Deus meu, por que me desamparaste? A resposta vai dar em Salmo 22, verso 3. Porém, tu és santo, porque habitas entre os louvores de Israel. Deus meu, porque tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Quer dizer, então, prova que aquele Jesus que estava ali era o legítimo Filho de Deus. Né? Este salmo mostra com realeza a crucificação de Jesus. Os ossos das mãos e dos ombros e das pelves desconjuntados, Salmo 22:14. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Então, o que nós fazemos aqui? Né? Para dar uma explicação mais um pouquinho além, ele tinha se desidratado, tudo. Saiu toda a água do corpo, de suor, de tanto sofrimento, da meia-noite até as 12 horas do outro dia, ou seja, 24 horas. Né? Então, por isso que ele se derramou como água, e todos os ossos deles estavam desconjuntados, a boca dele fez como, o coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim, a língua pegava o céu da boca, que é no versículo depois. Então, o que acontece? Lá em João capítulo 19, verso 34, Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Nós já fizemos essa explicação. Né? Isso aí tem que entrar no lado biológico para poder saber por que saiu sangue e água. Quando Jesus, o ladrão, viu que ele estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas meteu a lança e saiu sangue e água. Não furaram o corpo, saiu sangue. Quando furou o coração, saiu água. Por quê? Porque uma pessoa, quando passa por um sacrifício muito horrendo, fora do seu normal, do seu limite, nós temos uma película que cobre o coração que chama-se pericárdio.
essa película desprende do coração, porque o coração está batendo intensamente. E entre o coração e essa película cria-se uma água grossa, gasosa. E ela dá uma pressão tão grande no coração, batendo naquela água, que ela pressiona tanto o coração que ele para de bater. E aí, o resultado da morte de Jesus foi do coração. Por isso que chegaram no ladrão, o primeiro ladrão estava vivo, quebraram as pernas. Chegaram no segundo ladrão, estava vivo, quebraram as pernas. Chegaram em Jesus, já estava morto, porque ele tinha sofrido mais que qualquer outro homem. Então a morte de Jesus foi do coração. O sistema de morte foi crucificação, porque era o sistema romano. Onde ele gritou, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. A transpiração profusa causada pelo sofrimento fora do comum, com isso o trabalho do coração ficou afetado. Está lá no verso 14 de Salmo. Salmo 22. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. As forças foram se acabando e a sede se tornou intensa porque ele estava desidratado, né? Por isso que ele disse, tenho sede. Verso 15, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Lê aí na tua Bíblia que está um pouquinho diferente. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me pusesse no pó da morte. Está vendo? Por isso que ele gritou, tenho sede. As mãos e os pés perfurados. Verso 16. Pois me rodearam cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Aí ele gritou, mulher, eis aí o teu filho. Viu como combina tudo certinho, uma profecia com a outra? Aí você vê a narrativa da palavra de Deus como é perfeita. A nudez parcial com atento à modéstia, verso 17. Poderiam contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Só isso? Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Tudo isso está associado com a forma da morte que Jesus passou, né? Aí ele dá o outro grito, Deus meu, Mateus 27, 46, Deus meu, por que me desamparaste? Não precisa ler. Com o tratamento de desprezo em Mateus 27, 39 a 42, E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo, Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus escarnecendo diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. é um tratamento de desprezo. Isso está no Salmo 22, versos 6 a 8 e os versos 12 e 13. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Verso 12 e 13. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Isso seria os próprios soldados, né?
É a crítica do ladrão. E a crítica do ladrão da esquerda diz: se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o da direita fez um pedido a Cristo crucificado e o defende. Tu não sabes o que fala? Esse é o Cristo, Filho de Deus. Nós merecemos passar o que estamos passando. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí ele deu outro grito: hoje estarás comigo no paraíso. Tem um particular sobre esta frase de Jesus ao ladrão da direita. Muitos pregam que este homem foi salvo, mas não é isso que diz a palavra de Deus. A salvação, para acontecer, há que ter um propósito bíblico. E nós não achamos o propósito bíblico que ele foi salvo. Pelo contrário, achamos um propósito bíblico que ele não se salvou. Salmo 34, versos 19 e 20. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. E como que foi quebrada a perna do ladrão? Está vendo? É necessário que a pessoa examine bem a Escritura para poder passar um estudo. Paulo disse: aquele que for ensinar, esmere-se no fazer. Né? Então, esta situação aí, como que as pessoas pregam que esse ladrão foi salvo? Para ser justo, para ser salvo, nenhum dos seus ossos pode ser quebrado. Aí a Bíblia está mostrando para nós. E as pernas do ladrão foram quebradas. João 19, 32. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Verso 36, 33 e 36. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. 36. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Está vendo? Então esse é o outro ponto básico. Jesus não quebraram nenhum dos ossos. E o ponto básico está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Que nós temos que pegar a realidade como está escrita. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Se Cristo não foi quebrado a perna, e nós temos que ser imitador, nós também não podemos ser quebrados. Lembra-se que Paulo foi apedrejado, né? Foi arrastado, foi chicoteado, mas a Bíblia não fala que nenhum dos seus ossos se quebraram. Não consta na Bíblia isso. Porque ele era imitador, então não podia quebrar o seu osso. Né? Então veja bem como é sério as coisas para a gente se dizer. Se você dizer uma coisa que não está escrita, você está mentindo. E mentiroso não tem parte no reino de Deus. Ou seja, não tem parte com as coisas de Deus. O justo tem que ser igual a Cristo em sua fé. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 22, verso 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então está vendo que nós temos que cumprir exatamente. Não podemos mudar nada. No Salmo 22, verso 20, Jesus gritou, o sexto grito. Não, o quinto grito, né? Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Está consumado. No Salmo 22, verso 24,
porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou,